Muito bem, agora a gente vai retomar o contato com o Marco Vitale, ele que é jornalista, autor do livro Sócio do Filho, está na ponta da linha com a gente. Muito boa tarde, Marco. Boa tarde, Marco. Como vai? Marco, eu queria primeiro saber, né, qual é a ligação do seu livro, né, das denúncias que o livro traz com a operação da Lava Jato de hoje, com a nova fase da Lava Jato que teve como alvo o Lulinha. Então, Marcos, eu tive já, inclusive, sendo entrevistado no seu programa. Esse é um trabalho que há 2 anos eu trabalhei no Grupo Gol, de Jonas Suassuna, do Fábio Luiz, do Lulinha, do Calil Bittar. E eu saí em 2016 e iniciei uma investigação sobre os crimes que essa quadrilha cometeu, baseados na mudança da lei do outorgas. Desde 2016, eu como testemunha, obviamente sem nenhum acordo de delação, porque eu não tenho nenhuma procura pela justiça ou um crime, eu comecei a ajudar a Força Tarefa da Lava Jato, a Receita Federal, o Ministério Público e também a Polícia Federal de Curitiba. Então, o livro, na verdade, passou todas essas informações. Hoje eu assisti, inclusive, a entrevista da Força Tarefa, e era um capítulo realmente do livro, e eu fico muito feliz porque eu pude entregar essa documentação. Também estive em Curitiba prestando depoimentos e pude colaborar para que esse capítulo de corrupção feita pelo filho do ex-presidente Lula possa ser finalmente desvendado. Então, é fruto de um trabalho de 2 anos que você escutou essa narrativa alguns meses atrás. Zezé de Lima. Marcos, bom, eu vou retomar, porque muita gente não viu o programa, não assistiu à entrevista coletiva, né? Então, conta a sua história com o Grupo Gol, como que você acabou saindo, e para que as pessoas entendam e, inclusive, não pensam que seria uma retaliação da tua parte o livro e coisa e tal. Então, eu conheço o Jonas Suassuna, que é o laranja do Fábio Luiz, um dos donos do Sítio Atibaia, bem antes dele manter essa sociedade. Eu fui executivo do Grupo Folha e, na época, o Jonas Suassuna vendia alguns brindes para jornais e foi quando eu o conheci. Eu fui trabalhar no Grupo Gol em 2009, inclusive 1 ano após a assinatura desses contratos de fachada e contratos ilícitos, né? Permaneci lá durante 7 anos, até 2016, e saí um pouquinho após a Operação Aletheia. Como eu falei para as autoridades da Lava Jato, contei também no programa, o discurso dentro da empresa era um discurso de moralidade. Quando eu saio em 2016, eu coloquei como meta fazer investigação. E aí, durante 1 ano e meio, eu começo a fazer o levantamento de operações financeiras, de contratos, e passo a ter contato com a Superintendência da Polícia Federal de Curitiba durante 2 anos. E fiz o livro, exatamente como você falou, ao contrário de qualquer retaliação, que inclusive eu costumo dizer que eu não tenho nada contra eles. Eu tenho contra os crimes milionários que eles cometeram. E eu decidi me dedicar ao livro Sócio do Filho. E escrevi como um documento, porque hoje, como eu falei, vendo a entrevista da Força Tarefa, são capítulos do livro. Então, vários daqueles e-mails, essas mensagens, eu que entreguei para a Polícia Federal. Tá? Você saiu do grupo porque houve alguma briga, algum problema, ou por quê? Explica pra gente a tua saída. Então, não teve briga nenhuma. Quando tem a Operação Aletheia, né, que ficou muito conhecida pela condução do ex-presidente Lula de forma coercitiva, em março de 2016, em maio, junho, eu saí do grupo. E saio sem qualquer tipo de litígio, briga, nada nesse sentido. E depois de alguns meses, mais ou menos quase 1 ano, eu fui procurado pela Força Tarefa da Lava Jato, a Receita Federal no Rio de Janeiro, e que me convidou, assim como outros diretores do grupo tinham ido lá, para prestar esclarecimentos. E no primeiro dia que eu vou, eu já falei, olha, o que vocês precisarem em relação a esclarecimento dessas operações, o que eu souber, eu vou ajudar a montar esse quebra-cabeça. E foi isso que eu fiz.
Eu fiquei meses na Receita Federal, na figura mesmo de uma pessoa apoiando, testemunha, eu não tenho nem advogado em relação a isso. Depois eu vou para o Ministério Público, ele pergunta se eu conversaria com eles, tive 2 vezes no Ministério Público do Rio, e a Polícia Federal finalmente me chama e pergunta se eu poderia ajudar. E aí eu levo meus computadores e eu começo a investigar, como eu falei, e montar esse quebra-cabeça. Então, minha carreira sempre foi em relação a jornais, a fotografia, e eu paro durante algum tempo no Grupo Gol, mas meio que um estranho no ninho, porque, como eu disse, o discurso que era propagado dentro da empresa era um discurso de moralidade, mas por fora, por baixo dessa aparente normalidade, tinha efetivamente operações milionárias ilícitas com Sérgio Cabral. Hoje não falaram tanto com o próprio Eduardo Paes, que utilizou recursos da Prefeitura do Rio para essa sociedade de fachada. Ele passou mais de 10 milhões para essa quadrilha. E a própria Oi, que aí realmente é a base de todo o esquema. Marcos, boa tarde. Está claro que essa contratação, essa parceria com o Lulinha só ocorreu porque ele era filho do Lula e tinha esses interesses escusos por trás do contrato e a Oi queria esses contratos? Então, foi feita uma quadrilha mesmo. Pegaram um empresário, que é o Jonas Suassuna, um laranja, e juntaram com o Fábio Luiz e os irmãos, né, o Calil e o Fernando Bittar. Só que quem estava no vértice de todo esse esquema era o próprio presidente Lula, que o que ele fazia era o seguinte: ele fazia o favorecimento político para a operadora Oi, inclusive na aquisição da Brasil Telecom, ele que comandava, e o dinheiro começava a jorrar para contas, para empresas dessa quadrilha, através de contratos que eu sempre falei que são contratos, na verdade, fachada. Então, foi um grande esquema criminoso montado e que vai chegar até o presidente Lula, o ex-presidente Lula, porque ele que comandou todo esse esquema. Eles agiram ali com o apoio do ex-presidente Lula. Bom, você disse que era uma empresa que pregava um discurso de moralidade. Como que você começou a desconfiar de que os negócios que rolavam por ali eram ilícitos? Então, de cara nós percebíamos, os executivos que estavam trabalhando seriamente, descobriam que, assim, percebiam que o ambiente ele tinha um luxo maior do que era a receita efetivamente obtida com negócios que eram lícitos também, né? Que para eles fazerem negócio de fachada, existia uma rotina dentro da empresa de normalidade. Eu tenho a informação, eu entrei em 2009, quando eu recebo um contrato, que inclusive eu entreguei à Polícia Federal de 2013, né, que era justamente desses clubes de conteúdo, que eram clubes de SMS, que davam para a Oi R$150, no máximo R$600 por mês, e eles pagavam R$600 mil. Que isso era uma grande contrapartida. Fecharam um contrato de R$1.200.000 por mês durante 4 anos. Então, por isso que hoje a Polícia Federal divulga 193 milhões, unindo os negócios que eu tenho conhecimento e que revelei e outros negócios que foram feitos com a própria Game Corp. Tá. Ok. Em relação em relação ao sítio, hoje o Ministério Público estava fazendo algumas associações do tipo que o sítio teria sido fruto desses negócios escusos. Você chegou a ter o sítio em Atibaia, você chegou a ter alguma informação, alguma desconfiança acerca disso? Então, o sítio de Atibaia, ele sempre foi falado e considerado na Gol como o sítio do ex-presidente Lula. O Fernando Bittar, o Jonas Suassuna, nunca comentaram, e o Jonas Suassuna tem um aspecto muito vaidoso, dono de ilhas, é uma pessoa que ostenta muito,
E o sítio de Atibaia sempre foi dito como do ex-presidente Lula. E um dia aparece a revelação de que seria do Jonas e do Fernando, que isso nunca foi considerado. Sempre foi dito que era do ex-presidente Lula. Eles comentavam isso. Então foi uma grande surpresa. Eu só fiquei sabendo da posse do sítio no dia que saiu na imprensa, entendeu? E tem outras questões que hoje não foram faladas. O Fábio Luiz mora num apartamento do Jonas em São Paulo, praticamente sem pagar aluguel, no valor de 7 milhões. Então, existia, e a Polícia Federal ainda vai revelar isso, a corrupção passa por pagamentos de contas pessoais, de carros, de viagens, de apartamentos, de consórcios de carro. Então, o Jonas Suassuna realmente se posicionou como um grande laranja. O ex-presidente Lula abria as portas, né, para que esses contratos, que a corrupção e a lavagem de dinheiro pudesse ser realizada. Ok. Nós conversamos com o Marco Vitale, ele que é jornalista e autor do livro Sócio do Filho. Muito obrigado, Marco. Um abraço. Forte abraço.